Boa tarde. Eu me chamo Eliana Almeida, eu coordeno o escritório do Unicef em São Luís e, interinamente, o escritório do Unicef no Amazonas. Portanto, eu sou responsável por acompanhar 5 estados: o Maranhão, o Amazonas, o Acre, Rondônia e Roraima. É um enorme prazer estar essa tarde com todos vocês para falar um pouco sobre os direitos, a garantia de direitos da infância e da adolescência, uma realidade possível. Esse é um tema que a gente discutiu num dos eventos presenciais e houve um interesse da gente dar continuidade a essa discussão. Então, vamos começar. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar. Resolvido aqui o primeiro problema. Eu convido vocês para a gente fazer assim, um breve resgate histórico sobre os grandes marcos legais que orientam a política de proteção à criança e ao adolescente. Eu queria primeiro que a gente pensasse um pouquinho, sobre essa mudança de paradigma. E para a gente entender o que é paradigma, vamos fazer uma brincadeirinha. Paradigma, na realidade, é alguma coisa que orienta, que norteia, que baseia a nossa ação. Então, até a Constituição de 88, a infância brasileira ela não era considerada, do ponto de vista dos direitos humanos, como uma parcela da população brasileira que merecesse uma atenção integral. Então, nos anos 80, iniciou-se um movimento de organizações que tem como objetivo lutar pelos direitos da criança. Iniciou-se todo um processo de movimentação, de mobilização, até porque o Brasil passava por um processo de redemocratização. Nós vínhamos de um sistema de exceção, onde os níveis de participação da sociedade, da população, eram bastante limitados. E aí coincide com todo esse processo de redemocratização, o movimento pelos direitos da criança se organiza e, em 88, no advento da Constituição, a aprovação da Constituição brasileira, paralelo ao movimento, à Constituinte brasileira, existia também, liderado pelas Nações Unidas, um movimento de aprovação da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças. E isso o Brasil se antecipou, porque essa convenção ela só foi aprovada em 89, e o movimento brasileiro se mobilizou e conseguiu aprovar o artigo 227 da Constituição Federal, que trata exatamente dos direitos de crianças e adolescentes. Então, nós que somos
fazemos advocacy pelos direitos das crianças e dos adolescentes, nós temos assim, a obrigação de conhecer esse artigo 227. Eu chamo a atenção para vocês que em toda a Constituição brasileira é o único artigo onde aparece claramente a expressão prioridade absoluta, ou seja, crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. E isso precisa ser traduzido, inclusive, nos orçamentos, nas políticas públicas, que elas têm que ser inclusivas, elas têm que ser universais. Né? Então, esse foi a primeira grande vitória. E o artigo 227, que nós todos devemos conhecer, ele é, em última análise, um resumo da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Um ano depois da nossa Constituição, que é de 5 de outubro de 88, em novembro de 89, na Assembleia das Nações Unidas, foi aprovada a Convenção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Ou seja, nós no Brasil, de alguma forma, saímos na frente. E, na sequência, né, em 90, após a aprovação da Constituição e da Convenção, nós fomos o primeiro país a regulamentar a Convenção, na Lei 8.069/90, que nós conhecemos por Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas das vezes chamamos carinhosamente de ECA. ECA no sentido positivo, obviamente. Ainda nesse processo de mobilização pelos direitos da criança e adolescente, uma outra grande vitória para a infância brasileira é, em 96, a aprovação da LDB, Leis, Diretrizes e Bases da Educação, resultado também de um movimento mundial pela inclusão e por educação de qualidade para todos. Em 2003, nós tivemos a 4ª Conferência Nacional da Assistência Social e tivemos a aprovação, em 2004, no ano seguinte, da Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, que é de 2004. Em 2005, a Norma Operacional Básica, NOB, né, que cria o Sistema Único de Assistência Social, o famoso SUAS, né, que se inspira, inclusive, no modelo do SUS, do Sistema Único de Saúde. E em 2006, nós temos a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, que regulamenta, ou seja, a assistência social passa a ser, também a partir desse movimento, uma política nacional, né, igual, com a mesma importância como as outras demais políticas. A política de educação, a política de saúde. Até então, a política de assistência social era muito vinculada aos gabinetes das primeiras damas, era encarada como, não como uma política, mas como uma ação para minimizar as situações que afetavam fortemente a população de baixa renda, em especial as crianças e adolescentes. Né? Aí nós temos, né, apoiando e servindo de base para todas essas propostas, essas políticas, nós temos o paradigma da proteção integral, que nos oferecem assim, grandes mudanças no ponto de vista de pensar a política, de pensar as crianças, e de desenhar e de construir essas políticas para atender de forma universal crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, esse novo paradigma, ele rompe com uma ideia que estava sendo fortemente, digamos assim, cristalizada no país, de que haviam duas categorias de infância, duas categorias sociológicas. Haviam as crianças e adolescentes, aquelas
das classes médias e classe altas, e havia os menores. Ou seja, o fato da criança pertencer a uma classe social menos favorecida a colocava na condição de menor, né? E isso acabava discriminando e criando duas categorias sociológicas de criança. Então, esse paradigma da proteção integral, ele nos apresenta novas mudanças, inclusive romper com essa visão de distintas infâncias. Existe uma infância e uma adolescência, né? E ele nos oferece 4 novas propostas que a gente considera assim absolutamente revolucionárias no que diz respeito a pensar a política, a pensar a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A primeira é de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Por que isso é tão revolucionário? Bom, a gente tem que entender que no Brasil nós tivemos a primeira lei para a infância, ela é de 1927, né? E ela esteve em vigor até o final dos anos 70, né? E a partir daí nós tivemos uma nova lei que se chamava Código de Menores. Essa lei, a primeira lei é a famosa Melo Matos. Nessa lei, que era de 1927 até 1979, a criança, inclusive, poderia ir para a cadeia, ser privada da sua liberdade a partir dos 9 anos de idade. O Código de Menores, ele já se apresenta como uma proposta moderna, mas, na realidade, ele também não pensa a criança com essa perspectiva de integralidade, né? E a palavra direito no Código de Menores, ela aparece uma única vez. A gente leu o código, teve a oportunidade de fazer uma análise, ele só aparece no artigo que diz que a criança tem direito ao credo religioso, Então esse novo paradigma traz essa mudança que é fenomenal, né? Ou seja, passa a ver a criança como um sujeito de direitos, como todos os outros sujeitos, né? De direitos. A nossa Constituição diz que somos todos iguais perante as leis, então a mesma coisa diz respeito a crianças e adolescentes. A outra mudança importante está relacionada à questão da indivisibilidade dos direitos. O que isso significa? Isso significa que a mesma criança que é atendida pela educação, ela também é atendida pela saúde, pela assistência, pela política de esportes, de convivência familiar, enfim. Seus direitos, eles não podem ser divididos. Então, eu não posso pensar na criança apenas do ponto de vista da saúde, nem só do ponto de vista da educação. Isso as políticas públicas têm que começar a mudar essa sua perspectiva, esse seu olhar. E ao pensar e ao planejar a política, tem que considerar toda essa gama de direitos que a população, crianças e adolescentes, é detentor de direitos. A outra mudança é com relação aos entes responsáveis pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A Constituição e o próprio Estatuto apresentam o tripé responsável pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, a família. É a família onde a criança vive, ela tem que saber quais são esses direitos para demandar esses direitos, né? A comunidade que funciona como um fiscal da garantia desses direitos e participa do controle social através dos conselhos, né? Os municípios todos devem ter seus conselhos e que prevê a participação
participação da sociedade organizada. E o Estado, que é o responsável por assegurar esses direitos através das políticas públicas. Isso, elas devem ser universais, elas devem ser de qualidade e elas devem estar contextualizadas, ou seja, conforme a necessidade, o lugar em que vive cada criança. Afinal, e isso deve ser assegurado, inclusive, as políticas devem retratar a realidade do lugar em que essa criança vive, ou seja, os municípios, eles devem pensar as políticas públicas a partir da sua própria realidade. E os municípios, eles ganham um protagonismo muito grande a partir da Constituição de 88, né? Eles passam a ser um ente autônomo e com a mesma responsabilidade, com a mesma importância que o Estado e a nação, né? Então, por contextualizada, ou seja, conforme a necessidade, o lugar em que vive cada criança. Afinal, e isso deve ser assegurado, inclusive, as políticas devem retratar a realidade do lugar em que essa criança vive, ou seja, os municípios, eles devem pensar as políticas públicas a partir da sua própria realidade. E os municípios, eles ganham um protagonismo muito grande a partir da Constituição de 88, né? Eles passam a ser um ente autônomo e com a mesma responsabilidade, com a mesma importância que o Estado e a nação, né? Então, por último, né, ainda o quarto mudança importante que esse paradigma traz é exatamente o sistema de garantia de direitos. Muitas das vezes, a gente acha que o sistema de garantias de direitos é uma coisa restrita apenas ao judiciário, né, ao Ministério Público. Na realidade, todos nós somos responsáveis, todas as políticas públicas, elas integram um sistema de garantias de direitos. Uns como operadores do sistema de justiça e outros como operadores realmente das políticas públicas que garantem que esses direitos sejam efetivados. Certo? Então, vocês veem que a gente tem uma mudança muito interessante nessa nova forma de pensar a política pública e de construir as políticas públicas, né? Então, aí a gente olha para toda essa mudança, todo esse marco legal, toda essa nova visão e forma de pensar as políticas para a infância e adolescência brasileira, e aí a gente olha para a realidade, e a realidade a gente consegue olhar para ela através dos números. Muitas das vezes a gente até consegue ver a olho nu. Por exemplo, quando a gente passa nos sinais e vê os meninos vendendo alguma coisa ou esmolando e tal. Mas os números, eles nos mostram, né, que a realidade, apesar de toda essa doutrina, todos esses marcos legais, ainda deixam muitas crianças muito distantes dessa proteção integral. O Unicef lançou, no mês passado, no mês de agosto, um relatório onde aponta, né, a situação, e é um relatório que foi construído com outros países da região América Latina e Caribe. E esse relatório mostra que algumas crianças, muitas crianças, aliás, na região, incluindo o Brasil, ainda estão fora da escola. E, obviamente, se elas estão fora da escola, provavelmente elas também estão fora das outras políticas, né? Das outras políticas sociais, das outras políticas públicas.
Então, o percentual de crianças, e a gente vai apresentar um pouquinho os números para vocês verem junto com a gente o quanto essa situação ainda afeta e a quem ela afeta, quem são essas crianças mais afetadas. Então, o percentual de crianças brasileiras fora da escola, na faixa de 7 a 14 anos, é de 2%. Bacana. Estamos próximos de números de países de primeiro mundo. Acontece que a educação básica, ela não está restrita ou limitada apenas a essa faixa da população, né? Ela abrange desde a educação infantil até o ensino médio. E agora, vocês sabem, nós tivemos uma mudança da legislação que houve uma mudança na Constituição que garantia e priorizava, inclusive, o financiamento para o ensino fundamental. Agora não, é para a educação básica. Então, essas faixas que eu falei de ensino, educação infantil e ensino médio, elas estão, do ponto de vista legal, cobertas também como e considerados prioritários, inclusive com financiamento, né? Então, esses 2% que eu estou falando, nessa faixa de 7 a 14 anos, que compreende o ensino fundamental, se a gente traduzir isso para números absolutos, a gente vai ter aí algo em torno de 534.872 crianças. É pouco ou muito? Na realidade, eu acho que a gente consideraria muito, né? Mesmo para as dimensões do Brasil, onde é tudo tão grande, quando a gente olha para 2%, a gente acha muito pouco. Mas quando a gente traduz para números absolutos, é muito claro que ainda temos um desafio grande. Afinal, ainda são 534.872 crianças, né? E desse universo de 534.872, a gente vai perceber que existe um grupo populacional mais afetado, que são exatamente as crianças negras, os afrodescendentes, porque eles estão dentro desses 534.000, 329.572, ou seja, 61,6% desse universo, né? Desse universo. Então, olhando para esse gráfico, vocês conseguem ver, né? A gente pode perceber que nós temos, dentro da faixa de 7 a 14 anos, 500 e poucas mil crianças fora da escola. Mas, se a gente olhar para toda a faixa que compreende a educação básica, aí a gente vai ver que o número é muito mais grave e afeta profundamente o primeiro ciclo de vida, ou seja, a primeira infância, como a gente costuma dizer, onde as janelas de oportunidade estão todas abertas, né? E aí nós temos aí um déficit com mais de 1 milhão de crianças, ou seja, exatamente 1.419.981 crianças, né, na faixa de 4 a 5 anos que está fora da escola, tá? Nós temos na faixa de 6 a 10 anos uma população, um número em torno de 375.177. E na faixa de 11 a 14 anos, nós temos 350.600 crianças. Mas, na faixa de 15 a 17 anos, a situação ainda é mais grave, porque nós temos
1.539.811 jovens fora da escola. E o Brasil está vivendo, e esse é um número, todos os números são bastante preocupantes, acho que vocês concordam comigo, mas nessas duas pontas, tanto da educação infantil como do ensino médio, nos preocupa bastante. Primeiro porque nessa primeira ciclo de vida é o momento da grande oportunidade de aprendizado das crianças. E depois, na faixa dos adolescentes, porque o Brasil vive uma situação com relação aos adolescentes, ou seja, nós temos 21 milhões, cerca de 21 milhões de jovens nessa faixa de 12 a 17 anos. Então, se 1 milhão e pouco, 1 milhão e 500, mais de 1 milhão e 500 estão fora da escola, é muito preocupante, porque o Brasil se encontra numa situação de considerado um país emergente, um país de oportunidades, com empregos sendo gerados, mas sem a população poder acessar, né? Haja visto que não estão na escola. Isso compromete seu aprendizado e, obviamente, a possibilidade de competir no futuro no mercado, para o ingresso no mercado de trabalho, né? E aí a gente fez aqui dentro dessa população que está fora da escola, né? Existem alguns que nos preocupam e que são muito mais afetadas. São exatamente as negras indígenas, são as crianças com deficiência, são as crianças que vivem na zona rural ou as crianças das famílias com baixa renda. Então, o Brasil, apesar de estar conseguindo avançar em algumas áreas, ainda tem um desafio muito grande. Temos que pensar políticas para universalizar e para atingir, para chegar até essa população, né? Muitas das vezes invisibilizadas pelas distâncias ou pela própria visão do Brasil em relação aos Brasis, né? Afinal, nós somos um país grande, diverso, culturalmente diverso, mas muitas das vezes a gente não consegue alcançar essa diversidade, né? Portanto, a desigualdade, na realidade, ela tem cor e ela tem endereço, muitas das vezes, né? Então, nós precisamos olhar de uma outra forma e de maneira que a gente chegue a esses endereços e enxergue as cores dessa desigualdade, né? E aí, esse relatório também, ele nos aponta as grandes barreiras para que a gente consiga universalizar as políticas públicas, especialmente a política de educação. E essas barreiras, elas são, a gente relacionou aqui 4 delas, que a gente considera assim, que precisamos, de fato, estar atentos para poder, ao desenhar as políticas, considerar na hora do desenho. Então, são as barreiras socioculturais, uma delas, né? Afinal, um país grande, país diverso, né? Mas nós não conseguimos alcançar. Por exemplo, o Brasil tem mais de 360 povos indígenas, né? E mais de 280 idiomas. Mas nós não temos nenhum livro didático, nós não temos livros didáticos para esses grupos populacionais, né? Nós não conhecemos a cultura do povo que originalmente estava nessa terra, os indígenas. A gente tem, inclusive, uma visão, às vezes, bastante distorcida do que é ser índio nesse país, né? Isso é uma barreira que nós precisamos vencer, nós precisamos respeitar, né? E precisamos pensar
políticas que considerem, que levem em consideração essa questão. A mesma coisa para as comunidades tradicionais, por exemplo, as comunidades quilombolas, que vivem, muitas delas vivem em situação de muito isolamento. E nós temos um número elevado de populações que vivem nessas condições. Como eu falei para vocês, eu coordeno no escritório do Maranhão e moro no Maranhão. Só no Maranhão já foram identificadas mais de 600 comunidades tradicionais consideradas ou denominadas de comunidades quilombolas. E muitas dessas comunidades vivem fora não têm acesso, né, à escola ou às políticas públicas, as políticas não chegam a essas comunidades. E de fato, é verdade, a gente está procurando, alguém comenta aqui que a gente está procurando aprender as línguas estrangeiras, é verdade, é importante, nós estamos num processo de globalização, mas nós temos que nos dar conta das nossas raízes também, respeitar nossas raízes. Bom, outra questão outra barreira seria a barreira econômica, né? A renda, o acesso à renda, e tem uma relação, com certeza, com a questão das barreiras socioeconômicas. Muitas das vezes, pela falta da questão das condições econômicas, a criança deixa, ou a família deixa de acessar a escola, tá? E aí você vai vendo um encadeamento, né? Como eu falei para vocês, eu coordeno no escritório do Maranhão e moro no Maranhão. Só no Maranhão já foram identificadas mais de 600 comunidades tradicionais consideradas ou denominadas de comunidades quilombolas. E muitas dessas comunidades vivem fora não têm acesso, né, à escola ou às políticas públicas, as políticas não chegam a essas comunidades. E de fato, é verdade, a gente está procurando, alguém comenta aqui que a gente está procurando aprender as línguas estrangeiras, é verdade, é importante, nós estamos num processo de globalização, mas nós temos que nos dar conta das nossas raízes também, respeitar nossas raízes. Bom, outra questão outra barreira seria a barreira econômica, né? A renda, o acesso à renda, e tem uma relação, com certeza, com a questão das barreiras socioeconômicas. Muitas das vezes, pela falta da questão das condições econômicas, a criança deixa, ou a família deixa de acessar a escola, tá? E aí você vai vendo um encadeamento, né? Outra barreira é exatamente ainda vinculada à oferta, porque a universalização não chegou principalmente às zonas, às áreas mais remotas desse país. Então, você não tem a oferta universalizada ainda. E a questão também, a outra barreira, seriam políticas financeiras e técnicas. Ainda, apesar de ter sido aprovado agora 10% do PIB para a educação, mas existe ainda a necessidade e o desafio de investir fortemente na formação técnica dos professores, né? Considerando nessa formação, a gente tem que trazer essas questões culturais, essas questões do contexto, dessa questão da proteção integral, né? Das habilidades das crianças, considerar o conhecimento que ele traz, porque todos nós temos algo para trocar, com certeza, né? Vamos em frente. Tá. Bom, aí nesse relatório, a gente não faz algumas propostas e oferece algumas propostas, né, de políticas e programas. E essas propostas, né,
que devem ser desenvolvidas nas diferentes esferas de governo, né, elas devem levar em consideração e a questão da intersetorialidade das políticas públicas, né, elas têm que estar asseguradas. Muitas das vezes a gente está num município pequeno e tem o Conselho de Direitos, tem o Conselho de Saúde, tem o Conselho de Assistência Social, e os conselhos, e às vezes uma mesma pessoa faz parte dos 3 conselhos, mas eles não conseguem sentar juntos para pensar a criança do município, né? Afinal de contas, o João que frequenta a escola é o mesmo João que vai no posto de saúde, e muitas das vezes é o mesmo João que a família recebe o benefício do Bolsa Família. Então, como pensar o João na sua indivisibilidade como portador de direitos, né? Como um ser integral? Ele tem que ser, então as políticas elas têm que tentar pensar, inclusive, como uma forma de avançar e, inclusive, de otimizar os seus recursos financeiros e humanos, né? E de ter, com certeza, retornos interessantes e positivos no sentido de avançar e na garantia de direitos, né? Outra recomendação que se faz dentro desse relatório é que a garantia do direito de aprender ela tem que ser construída com a forte participação de programas e políticas de outras áreas, ou seja, eu não posso pensar a educação não se esgota em si mesma, ela tem que se articular e fazer interface com as demais políticas. A mesma coisa para as outras políticas, né? Então, há necessidade de se integrar e de se articular os órgãos, principalmente os órgãos das políticas públicas. Tá? Outra recomendação, né, é que na área das políticas socioculturais são desenvolvidos programas contra o racismo na escola. Nós tivemos, inclusive, no ano passado, uma campanha que o Unicef lançou por uma infância sem racismo. Porque nós, no Brasil, crescemos ouvindo e acreditando que nós vivemos uma democracia racial. Infelizmente, os dados demonstram que isso não é verdadeiro, né? Basta vocês lembrarem do dado que eu falei lá na frente, dos 500 e poucas mil crianças na faixa do ensino fundamental fora da escola, mais de 60% são negras. Então, esse é um outro desafio e os programas têm que levar em consideração isso, né? Os programas e as políticas públicas também têm que integrar vários órgãos e instituições governamentais e não governamentais, como forma de garantir o acesso à permanência de crianças e adolescentes na escola. Ou seja, a criança ela tem que entrar na escola e que ter sucesso na escola e concluir, né, na idade certa, a educação básica, certo? Porque, inclusive, a não conclusão ou a permanência numa determinada série várias vezes, repetidas vezes, é um dos fatores, inclusive, de exclusão das crianças. Ou seja, as crianças acabam saindo da escola por não se sentirem valorizadas e muitas das vezes acharem que elas não têm capacidade para aprender. O que não é verdade, né? Todos temos capacidade de aprendizagem. Precisamos ter, na realidade, como fazer que estratégia fazer para que todas tenham sucesso, né? Bom, ainda esse relatório também ele apresenta algumas recomendações e conclusões, né? Que dizem respeito à análise dos dados levantados, né? Elas se relacionam com os perfis e as barreiras identificadas no estudo
e levar em consideração a equidade como diretriz estratégica, ou seja, aonde que eu preciso investir mais e como investir, mas eu tenho que levar em consideração as barreiras que a gente apresentou lá na frente, né? As políticas educacionais e financiamento da educação para assegurar a universalização com base na indivisibilidade dos direitos de crianças e adolescentes, a intersetorialidade das políticas, ela tem uma importância estratégica, ou seja, aquilo que a gente já falou antes, eu não posso pensar a criança em caixinhas separadas, tem que pensar ela no seu todo. O estudo também, ele confirmou que o direito de aprender, ele é construído com a forte participação de programas e políticas de outras áreas, especialmente da assistência, saúde, cultura, esporte e lazer, né? Então, na hora de pensar a política da educação, eu tenho que conversar com a equipe, com a turma da cultura, com a turma do esporte, com a turma da assistência, né, com a turma da saúde, porque muitas das vezes, gente, a gente tem um menino na sala de aula e a gente não sabe o que acontece com aquela criança que está na sala de aula, né, da nossa sala de aula, né? A questão do vínculo afetivo e tudo, ele foi ficando lá para trás, né? E a gente precisa saber o que está acontecendo. Eu nunca esqueço de um depoimento que eu ouvi uma vez de uma secretária de educação, que ela vinha ouvindo no rádio que uma mãe dormindo sufocou o seu filho e tal, e ela foi acusada foi considerada, foi presa e tal, e um dos filhos dessa senhora era da sala de aula, estudava na escola pública do município, e as professoras não sabiam o que se passava. Na realidade, era uma pessoa extremamente sozinha, uma mulher só. Aliás, a maioria das famílias hoje brasileiras são chefiadas por mulheres, com uma carga de trabalho muito grande, e ela, por extremo cansaço, acabou dormindo e acidentalmente sufocou o seu bebê, né? Bom, continuando aqui, somente políticas públicas implementadas de maneira realmente intersetorial poderão garantir, por exemplo, a inclusão, a permanência e a aprendizagem de crianças e adolescentes com deficiência, as crianças em abrigos e em cumprimento de medidas socioeducativas, egresso ou em risco de trabalho infantil ou diversas situações de vulnerabilidade. Veja bem, aqui a gente entra numa área em que, muitas das vezes, é muito mais fácil fazer de conta que isso não é um problema que eu tenho que enfrentar. É sério, gente. O menino que está cumprindo uma medida socioeducativa, seja ela em meio aberto, como liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, como o menino que está privado da sua liberdade, ou seja, cumprindo uma medida em meio fechado, ele não deixou de ser um cidadão portador de direitos. Ou seja, ele continua tendo o direito à escola. Então, como é que eu posso atender a essa questão? Então, como é que a escola pode chegar a uma proposta, a uma ação para atender essas crianças? Ela não fala com a política de assistência social, que é responsável pela execução das medidas socioeducativas, né? Como é que eu posso pensar uma política para as crianças que estão abrigadas, seja por um abandono familiar, seja por uma situação de violência, essa criança precisou ser retirada da família e, em última alternativa, ela foi para um abrigo. Mas ela continua tendo direito a ter a educação, ela continua tendo direito à saúde. Então, há que pensar propostas e políticas que pensem nessas crianças. Por exemplo, a criança que sai da escola ou que nunca chegou na escola por conta do trabalho infantil.
está comprovado que uma das políticas mais eficientes para enfrentar o trabalho infantil é, sem sombra de dúvida, a escola, a educação. Mas essa política ela precisa estar, com certeza, sendo discutida, pensada e executada, articulada com as demais políticas, né? Porque você sabe que quando a criança prematuramente ingressa no mercado de trabalho, ela tem, com certeza, sua saúde, seu desenvolvimento cognitivo comprometido. Então, há que se pensar nessas políticas, tá? Vamos em frente. Bom, em muitos casos, o primeiro passo para se pensar essa política articulada, né, passa pela integração entre cadastros e ações, ou seja, existe hoje em dia o cadastro único da assistência social, né? Então, esse cadastro ele pode ser pensado, considerado para as demais políticas, né? E a intersectorialidade ela deve se apoiar em uma coisa chamada regime de colaboração. O que é esse regime de colaboração? Regime de colaboração é o nível federal, o nível estadual apoiando os municípios, né? Porque, veja bem, eu costumo dizer que existe uma inversão na pirâmide. Por quê? Onde vive a população? No município, né? E onde estão concentrados os maiores recursos financeiros e técnicos? No governo federal e no governo estadual. Então, ao contrário, a gente precisa mudar essa pirâmide, né? E os problemas e as pessoas vivem no município. E muitas das vezes o município tem dificuldade ainda ou tem um déficit em relação à capacidade técnica instalada. Então, o regime de colaboração é exatamente essa parceria entre os governos federal, estadual e municipal, para que, de fato, a capacidade técnica seja instalada no município e, com o apoio desses dois entes, né, o município possa, de fato, construir políticas de qualidade, intersetorialmente discutidas, planejadas e executadas, né? Vamos em frente. Bom, ainda no campo das recomendações, políticas e programas educacionais e seu financiamento devem ser objeto de forte e efetivo controle social. Essa coisa do controle social é importante. Aí que entra, lembra quando a gente falou dos 3 entes que são responsáveis pelas políticas e pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes? É o papel da sociedade civil, através dos conselhos. A gente precisa saber e se apropriar o que é um orçamento público, né? Todo mundo diz, né, que é uma caixa fechada, como uma caixa de avião, né? Ninguém consegue decifrar, só algumas pessoas. Mas a gente não procura saber. Então, isso é uma forma de nos deixar fora do exercício do controle social. Afinal de contas, os recursos são públicos, são recursos nossos. E a gente precisa controlar a aplicação desses recursos, né? Então, e os conselhos eles têm um papel importante. E a sociedade civil também nesse processo de controle, de fiscalização. Eu tenho um exemplo muito interessante que eu ouvi de uma pessoa muito simples, numa cidadezinha no interior, que ele colocou os filhos na escola pública e todo dia os filhos dele voltavam da escola, antes do horário. Iam para a escola às 7, às 10 ou 9 já estavam de volta. Por que você voltou da escola? Porque não tinha aula. Porque não tinha merenda. Porque não tinha material. Aí ele ficou pensando, mas eu escuto sempre na televisão, né, que veio tanto por cento, tem não sei quantos milhões de dinheiro aí para a educação.
Ele foi na secretaria, procurar na Secretaria de Educação lá do município dele, procurar saber quanto o município havia recebido para investir na educação. Ele não conseguiu essa informação, ninguém sabia dar essa informação. Ele prontamente pegou um ônibus e foi, claro, enfrentou várias horas e dias de viagem, foi até Brasília, no Ministério, para saber quanto o município dele recebeu para investir na educação. Quando ele voltou, ele conseguiu ir a um programa de rádio e divulgar esses números para a população. Obviamente que a gente não quer que todo mundo pegue um ônibus e vá até Brasília para saber disso, não precisa. Basta realmente acompanhar a votação. Nós vamos entrar agora no processo de aprovação, de PPA, de não sei o quê, vai estar mudando as gestões municipais, então a gente precisa, né, saber como se constrói um orçamento, o quanto que foi definido para a educação, quanto que foi de fato investido. Municipais. Então, a gente precisa, né, saber como se constrói um orçamento, quanto que foi definido para a educação, quanto que foi de fato investido. A ser investido, né, não é gasto, porque recurso utilizado na educação não pode ser visto como gasto, mas como investimento. Mas que a gente precisa, sem sombra de dúvidas, estar acompanhando como esses recursos estão sendo implementados e os resultados desses investimentos. Tá?
Outra recomendação diz respeito à oferta de educação de qualidade, para tornar efetiva a emenda constitucional, né, que ampliou a emenda 59/2009, que ampliou a escolaridade obrigatória e a atenção especial que deve ser dada a meninos e meninas de 4 a 5 anos e aos adolescentes de 15 a 17 anos, que são aqueles grupos, como eu mostrei no primeiro gráfico, que estão em maior situação de exclusão. Tá? Então, uso melhor desses recursos. Tem uma outra questão que é importante e o documento também recomenda e que tem tudo a ver, por exemplo, com o Prêmio Itaú Unicef, que é a educação integral e contextualizada, né? A gente entende que essa proposta, né, é uma das estratégias para se quebrar o ciclo de pobreza e de desigualdade. Tá? Então, quando eu pensar meu aluno, eu tenho que pensar ele na sua integralidade, nas suas habilidades. E isso não significa que eu tenho que colocar o menino dentro da escola 8, 10 horas. Não, isso pode se dar numa parceria da escola com uma organização não governamental, ou pode acontecer também dentro do espaço da escola, né? Mas a necessidade de se pensar esse ser na sua integralidade, nas suas questões culturais e nas suas habilidades, tá? É preciso a gente eliminar essa cultura da repetência. O aluno, professor bom é professor que reprova, né? Não é, né? Nem sempre é. Na realidade, ele pode ser muito danoso na vida de uma criança, tá? Bom, tem uma solicitação aqui para que a gente fale um pouco mais como podemos conquistar o diálogo entre todos os setores em torno da criança e do adolescente. Bom, gente, na realidade, a primeira forma de se fazer isso seja a gente entender, né, a importância de se investir na infância. Primeiro, entender que criança, de fato, é prioridade absoluta. Né? Se o município entende isso e prioriza nas suas políticas públicas, nos seus investimentos, né, uma atenção integral a essa criança, oferecendo políticas de qualidade, né, que garanta a permanência dessa criança na escola, que garanta um bom desenvolvimento do ponto de vista da saúde, da cultura, do esporte, sem sombra de dúvidas, a gente vai estar podendo construir esse diálogo, né? E isso se dá também através de se discutir, se descobrir, o que não é fácil, obviamente, mas quando a gente consegue, é muito interessante, que é pensar e construir a política do município de maneira intersetorial, né? Ou seja, aqui eu estou pensando a educação, mas a educação ela não dá conta, né, de todas as questões que afetam ou que dizem respeito à vida da população, crianças e adolescentes. E a educação vai, com certeza, se enriquecer muito se ela conversar com os outros setores das políticas públicas, né? E a mesma coisa para as outras políticas. Então, acho que essa talvez seja uma das formas de se começar a construir, a pensar diálogos e construção de políticas intersetoriais. O Unicef tem uma iniciativa muito interessante em 2 territórios considerados para nós prioritários, que é o semiárido e a Amazônia Legal, que é o selo Unicef Município Aprovado. E ele estimula que o município pense e monitore os seus indicadores
de maneira intersetorial, né, de forma intersetorial. Tá? Nós vamos ver aqui, com relação às propostas de conclusões e recomendações. Ainda dentro desse relatório, se recomenda, né, consolidar a condicionalidade de frequência como parte dos programas de transferência de renda. Ou seja, mais uma vez a importância de se pensar, né, a política pública intersetorialmente. Ou seja, a criança ou adolescente que estão nos programas de transferência de renda, como é que está se dando a frequência, o desempenho, o aproveitamento dessa criança na escola, né? Construir e implementar planos estaduais e municipais de erradicação do trabalho infantil, articulado com políticas públicas de educação, né? E assistência social, e mobilizando as famílias e a sociedade para enfrentar esse desafio, né? E atenção especial para ações junto ao Ministério Público e Poder Judiciário. Ou seja, o Ministério Público deve ser um grande aliado dos municípios e da população na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E nós também não podemos esquecer das organizações não governamentais. Elas têm um papel importantíssimo na defesa dos direitos na defesa e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A gente tem, por exemplo, basta olhar para como se organizam os conselhos municipais de políticas públicas. A maioria deles prevê um equilíbrio, né, uma paridade entre os representantes do poder público e os representantes da sociedade civil. E, normalmente, os representantes da sociedade civil são as organizações não governamentais. Então, essas organizações precisam se apropriar das informações e, na hora de negociar com o poder público, ter essas informações para poder estar com informações para se impor, para negociar. Não é que as organizações vão ficar contra o governo, ou seja, de um lado o poder público e de outro lado as organizações não governamentais, né, representando a sociedade civil numa luta. Na realidade, elas devem pensar juntos. Então, a importância da organização é de controlar e lutar por qualidade nas políticas públicas, de fazer o controle social dos recursos e da qualidade das políticas oferecidas à população. As ONGs, elas não podem substituir o poder público, mas algumas das ações e dos projetos que muitas das vezes começam nas organizações não governamentais, elas podem, inclusive, se transformar numa política pública. Muitas das vezes, a organização não governamental, a ONG, pensa uma proposta muito interessante e essa proposta ela pode vir a se transformar numa política pública. Por isso, a importância do diálogo entre o poder público e as organizações não governamentais. Certo? Bom, acho que a gente esgotou o nosso tempo e a gente vai ficar à disposição para as respostas na nossa sala de bate-papo. Gente, muito obrigada pela atenção, certo? E vamos nos encontrar em outros momentos.
Tá.